Olá, NET-aluno! Nossa aula de hoje é sobre antropologia jurídica. É dentro de um curso em que você encontra primeiro conceitos fundamentais, depois 2 aulas com história da antropologia. É muito interessante que assista, pelo menos, aulas sobre conceitos fundamentais antes, para ficar à vontade com esse nosso encontro de agora. Se você já fica seguro ou assistiu, seja bem-vindo e vamos começar a examinar como a antropologia contribui diretamente para o direito. E olha, se nós lidamos na antropologia com comportamento, rotinas de grupos culturais, por que não ter como exemplo nos clássicos o que contribui para o direito civil? Mais adiante nós podemos ter contribuições para aspectos penais. Qualquer área do direito, NET-aluno, você verá como há um peso para a visão antropológica das coisas. Mesmo que você esteja satisfeito com a disciplina de antropologia no seu curso, pense como isso pode contribuir para uma outra olhar em um trabalho, em uma prova dissertativa, e fique bem à vontade para imaginar situações no seu cotidiano. Vamos começar com clássicos, passar para autores contemporâneos e terminar com discussões mais comuns na antropologia jurídica brasileira. Com essa ideia dessas 3 partes, vamos começar na tela. Aqui nós temos Bronislaw Malinowski, cuja obra Crime e Costume na Sociedade Selvagem é um clássico da antropologia jurídica. Aqui eu tenho 2 citações. Se você preferir, NET-aluno, pode dar uma lida nisso, parando nossa aula por um instante, ou pode acompanhar comigo. Eu destaquei alguns elementos para ficar mais prático para você. Vamos lá. A lei civil, lei formal que rege todas as fases da vida tribal. Olha aí, ele fala vida tribal porque ele se refere à sociedade da Melanésia. É por isso. Mas isso vale como regra do direito civil para qualquer sociedade. Rege todas as fases da vida civil, da vida no cotidiano, desde antes do nascimento até com a herança após o óbito. Consiste em um conjunto de obrigações consideradas corretas por um grupo e reconhecidas como dever pelo outro grupo, mantido em vigor por um mecanismo determinado de reciprocidade e publicidade, inerente à estrutura de sua sociedade. Reciprocidade, por quê? Porque tem que valer para todos em sociedade. Publicidade, todos têm que ter noção daquelas regras de convivência. Essas regras da lei civil são elásticas e têm certa amplitude, tem que valer para toda a sociedade. Elas não apenas apresentam penalidades por falhas, mas prêmios pelo excesso no seu cumprimento. Seu rigor é assegurado pela avaliação racional de causa e efeito pelos nativos, aliada a uma série de sentimentos sociais. Separa esses 2 elementos, NET-aluno. Avaliação racional de causa e efeito. O que eu preciso punir nessa sociedade? Como eu preciso dizer que algo tem que ser de certo modo para todos? É como estará na lei. Que sentimentos eu preciso reprimir porque prejudicam? O ódio, a vingança. Que sentimentos eu preciso estimular? O amor, constituindo famílias, reconhecendo filhos. Então vamos lá. Pela avaliação racional de causa e efeito pelos nativos, aliada a uma série de sentimentos sociais e pessoais. E aí vem vários exemplos. Citação seguinte também interessante para nós. A lei antes representa um aspecto da vida tribal. Tribal nós já conversamos, né, aluno? O que quer dizer aqui? Um lado de sua estrutura, mais do que um arranjo social independente fechado. A lei não reside em um sistema especial de decretos. Não, pula uma linha. Veja que interessante, né, aluno? A lei é o resultado da configuração de obrigações. É o resultado da configuração de obrigações. Volta para mim. Isso significa, né, aluno? Como se eu não tenho deveres, eu não tenho conexão com a coletividade. Porque esses deveres trazem responsabilidade, trazem obrigação perante o outro. Lembra dos conceitos fundamentais? A alteridade. Eu me reconheço no outro. Eu guardo identidade, porque nós nos reconhecemos como membros de uma mesma sociedade. Eu comprei alguma coisa? Eu não tenho obrigação de pagar? Eu vendi alguma coisa? Eu não tenho que vender algo que funcione de acordo com o objeto do contrato? Isso são obrigações em relação de reciprocidade. Como vamos reconhecer essas regras? Considerando o aspecto da publicidade. A Lei Geral, Diário Oficial da União,
comum para todos. Agora vamos trabalhar com outro teórico clássico, mas também contemporâneo, por ser do século XX, que é Pierre Clastre. Vamos trabalhar de um modo diferente, né, aluno? É o seguinte, Pierre Clastre é muito reconhecido na antropologia jurídica devido a uma só obra, que na verdade é uma coletânea de capítulos dele. Então, em sequência, eu vou abordar os capítulos dessa obra com você. Não se surpreenda com uma passagem de conteúdo mais rápida, então. Vamos lá agora, na tela. Pierre Clastre é um antropólogo francês que teve sua pesquisa realizada principalmente no Paraguai, nos anos 60, com os Guayaquil, os Guarani e os Chulupi. Ele tem, nesse livro, que está ao lado, A Sociedade contra o Estado, sua principal obra, ou pelo menos mais lida em português, em que ele traz a ideia central de que certas sociedades não têm Estado e, na verdade, se contrapõem à existência de Estado. Citação que está em um dos capítulos desse livro. Não nos é evidente que coerção e subordinação, dois elementos centrais para o Estado de Direito, constituem a essência do poder político sempre e em qualquer lugar. Por que não é evidente? Ele não encontrou nessas comunidades indígenas que ele estudou a necessidade disso. Parece estranho, né, Talon? No capítulo O Dever da Palavra, ele explica melhor como em certas comunidades ele encontrou isso. Essa imagem é do próprio Pierre Clastre, ele se fotografa bastante nos livros dele. O fato é que, se nas sociedades de Estado a palavra é o direito do poder, nas sociedades sem Estado, ela é diversamente o dever do poder. Ou, para dizê-lo de outra maneira, as sociedades indígenas não reconhecem ao chefe o direito à palavra, porque ele é o chefe. Como na nossa sociedade, né, aluno, tem um juiz, ele tem o direito de fala. Um delegado, o presidente da república. Mas aqui não. A sociedade exige do homem destinado a ser chefe que prove que merece ser chefe, continuamente. Ele vai comandar uma caça, ele tem que caçar antes de ser bom naquilo. E por aí vão, na divisão das comunidades. Seu discurso consiste, ao essencial, em uma celebração muitas vezes repetida das normas de vida tradicional. Ou seja, a minha fala, como chefe na sociedade sem Estado, não é uma fala só minha. É uma fala que reproduz uma memória coletiva da comunidade. Mas não fica só nisso. Nessa ideia, nessa tese de existência de algumas sociedades sem e contra o Estado, nós vamos além. Ele traz o peso de certas práticas punitivas, secundárias, muitas vezes, para nós. Vejam bem no capítulo A Tortura nas Sociedades Primitivas, essa citação tão interessante. De novo ele se fotografando abaixo. As cicatrizes desenhadas sobre o corpo são texto inscrito da lei primitiva. Por favor, né, aluno, não estamos falando de tatuagem. Estamos falando muito mais da letra escarlate na Idade Média, gravada com ferro em alguém, para guardar para toda a vida. É nesse sentido uma escrita sobre o corpo. As sociedades arcaicas, as sociedades da marca, são sociedades sem Estado. Sociedades contra o Estado. A marca sobre o corpo, igual sobre todos os corpos, enuncia: tu não terás o desejo do poder, nem desejarás ser submisso. E essa lei está gravada no corpo de alguém. Não é então uma lei geral para todos, é uma lei para aquela pessoa se manter para sempre vinculada à comunidade. Nessa tese, há o capítulo clássico, mais lido ou pelo menos mais lembrado, de Pierre Clastre, o capítulo que deu nome ao livro, A Sociedade contra o Estado. Aí ele se contrapõe à ideia de quem diz sociedade sem Estado ou sociedade primitiva. Ele afirma: inacabamento, incompletude, falta. Não é absolutamente esse lado que se revela a natureza de sociedades primitivas. Não é por não ter o Estado. Ela impõe-se bem mais como positividade, ou seja, devido à relação harmônica com o meio ambiente, devido à organização social, ele chama projeto social, como vontade livre de não deixar escapar para fora de seu ser nada que o altere. O que isso quer dizer então? Essa é uma citação sempre lembrada dele. As sociedades primitivas são sociedades sem Estado porque, nelas, o Estado é impossível. Volta para mim. Depois dessa peregrinação pelo pensamento de Pierre Clastre, o que fica então, né, aluno? A ideia central dele é: certas comunidades não precisam do Estado. Se organizam sem isso.
A ideia do brocardo jurídico, não há sociedade sem direito, não é bem assim para a antropologia devido a evidências históricas culturais encontradas em comunidades de menor tamanho, de menor porte. Na obra, há uma entrevista do Pierre Clastre em que ele lembra que o marxismo francês, naqueles anos 60, simpatizou a sua obra considerando que isso poderia ajudar a entender o comunismo. O que Pierre Clastre diz? Não, porque eu dependo de evidências. Se isso é para uma sociedade futura, eu não posso assegurar nada. Pode ser algo totalmente diferente. Então, cuidado. Às vezes, alguém aborda devido a isso que ele seria marxista, devido ao estruturalismo no seu método. Mas não é central nas próprias palavras de Pierre Clastre. Agora vamos para um outro momento. Nós vimos até agora como clássicos contribuem para nossa antropologia jurídica. Nós vamos ver agora um dos mais influentes antropólogos do direito brasileiros, em uma obra de grande importância, em que ele explica como fazer pesquisa etnográfica no direito. Eu separei uma citação e já anotei tudo nela para a sua leitura ficar mais tranquila, né, aluno? Você vai gostar. Na tela. Olha como já está tudo marcado aí para ficar tranquilo. Tirado do livro Ensaios de Antropologia e de Direito. Você já viu isso em algum lugar, né, aluno? Ficou com essa impressão? Porque esse livro é citado também nos conceitos fundamentais por mim. E aqui uma imagem do próprio Roberto Cante de Lima. Então vamos lá. É preciso fazer a etnografia das instituições judiciárias. Ok, mas como é que você vai fazer isso? Nós vamos lidar. Eu não vou ler passo a passo, né, aluno? Está aí à sua disposição, não quero cansá-lo. Vou trabalhar com as ideias que eu destaquei da citação, para ajudar a sua compreensão. Eu preciso entender o espaço do judiciário, ou seja, salas, pessoal esperando nos corredores, as salas de audiência, como é o comportamento diferente do corredor e da sala de audiência, e do fórum em geral, e de uma plenária do tribunal. Eu preciso considerar o tempo. O advogado corre no seu trabalho para esperar o juiz chegar na sala da audiência. Isso é uma expressão de poder, de autoridade. Os prazos que existem no direito para tudo. É imperioso contar-lhes servidores e serventuários e suas práticas. O que isso quer dizer? O que significa ser diretor de um juizado? O que significa ser oficial de justiça? O que significa ser mediador, consultor, conciliador, ter tantas atividades diferentes? O que significa no cotidiano e como se relacionam com o poder? Como marcado aí, como está a sua rede de relações pessoais e profissionais? É preciso lidar com o jogo do formal e do informal. O papo no cafezinho do restaurante, do fórum, não é plenamente informal. Não é só papo, é relação de negócios também. Contaminar-se com ele, vestir-se como um deles e com ele se vestir. Você terá uma observação direta participante. Afinal, se você não estiver ali de terno, ou pelo menos vestido de modo mais formal, como corpo estranho, você pode atrapalhar para que as pessoas interajam com você dentro do seu cotidiano, para estudá-lo melhor dentro de uma etnografia. Mas é preciso ir além. Saber quem vai aos tribunais e por quê. É para vender alguma coisa no comércio? Há fóruns em que se vende gravata na entrada, sabia, né, aluno? Há fóruns em que se vende caneta, de vários tipos, de vários preços. Isso representa a relação de poder de modo simbólico também. Por isso é preciso ir às varas, às delegacias, ao cárcere, para ter uma pesquisa de fato etnográfica. E percorrer tudo isso como policial, como advogado, como antropólogo e como cidadão, vendo se tudo aquilo funciona, faz a sua mágica de transformação dos serviços da administração em serviços para o cidadão. Então, né, aluno, voltando para mim, nós vamos ter continuamente como observar no que descreve Roberto Cante de Lima a dinâmica do direito naquilo que é inerente ao direito. Qual é a simbologia que está ali? O que significa estar de terno ou estar de toga? O que significa não estar nem de uma forma nem da outra? Eu tenho a carteira da OAB, eu posso ir vestido como quiser para fazer uma audiência. Boa sorte, né, aluno? Você estará à própria sorte nessa hora, porque talvez até um juiz interprete como um ato de desacato e tente prender. Devido a quê? A uma ofensa, pelo peso simbólico que há em estar de terno.
Vamos observar agora com outros clássicos? Vamos. Mas clássicos não de toda a antropologia. Clássicos da antropologia propriamente jurídica. Eu separei algumas ideias importantes de algumas obras, para que isso fique bem prático. Vamos lá. Na tela. Na ideia de contrato e no peso da negociação. Segundo Alain Supiot, no livro muito importante, né, aluno, se encontrou na biblioteca da sua faculdade, dê uma olhada na introdução, você vai gostar. Homo Jurídicos, ensaio sobre a função antropológica do direito. Para afirmar que a troca dos consentimentos basta para formar o contrato, cumpria, primeiro, que o contrato existisse no mundo. Ou seja, não é toda vez que as pessoas se encontram que existe contrato. É preciso eu ter um governo das palavras, que a linguagem específica usada denote poder, criando conexões entre as pessoas, aliança e uma reciprocidade de obrigações e de direitos, é a troca. Dito de outro modo, citação seguinte, a negociação coletiva pode participar, acima de tudo, da elaboração da lei. É o fenômeno da lei negociada. O sentido da lei procede, então, dos acordos que acompanham sua elaboração. Isso é muito importante, né, aluno? E é complementado pela ideia trazida nessa outra obra, mais difícil de achar, Tiragens Sempre Limitadas, de Esteban Crotz, Antropologia Jurídica. Como podem ver na capa, está aí em espanhol, não tem tradução nesse momento que grava a aula para o português. Mas eu traduzi para você, não se preocupe. Aí está uma citação dele. Eu quero pegar de tudo isso, que você pode ler tranquilamente, sozinho, só uma ideia, que completa a ideia do Alain Supiot. Aí, o estudo da antropologia jurídica é o estudo das disputas concretas para reconhecer nelas a normatividade. Do conflito que há entre pessoas, eu tiro certa forma de regular toda a sociedade. Isso faz com que entender culturalmente a sociedade faça compreender por que certas coisas funcionam tão bem como lei. Volta para mim. Eu tenho assim, né, aluno, como trabalhar com esses antropólogos jurídicos clássicos para entender melhor a construção das leis, a construção dos contratos, a prática do judiciário. Vamos ver agora temas centrais, discussões mais importantes. Depois disso, ainda teremos o que há de mais marcante na legislação brasileira para nós. Mas, quando eu lido com temas centrais, eu quero trazer aspectos que estão muito mais debatidos na esfera criminal. Primeiro, cultura de violência e cultura de medo. Vamos ver isso na tela. Nessa obra menor, não menor pela importância, mas menor pelo tamanho mesmo, um livro pequenino, de Zygmunt Bauman, Confiança e Medo na Cidade, esse cientista social traz para nós, nessa citação, algo muito interessante. A aguda e crônica experiência de insegurança, olha, eu sinto insegurança, não é que eu esteja em insegurança, depende de como eu me vejo na coletividade. É um efeito colateral da convicção de que, com as capacidades adequadas e os esforços necessários, é possível obter uma segurança completa. Quando percebemos que não iremos alcançá-la, só conseguimos o fracasso. Imaginando, olha aí, né, aluno, imaginando que ele se deve a um ato mau e premeditado, que se deve à existência de um delinquente. Se você, né, aluno, já teve aulas de direito penal, ouviu um programa policial de TV qualquer, você deve estar associando isso a uma ideia que no direito é muito debatida hoje. Lembre, na criminologia, o direito penal do inimigo. Ou seja, eu não consigo controlar mais, então a culpa é de alguém. Existe um vilão do meu romance. Eu tenho alguém que, se estiver preso, tudo se resolve. Eu começo a perseguir. Pode ser um país perseguindo um estado inimigo, pode ser um grupo terrorista perseguido como representação de todo o mal, de todo o medo. Isso está associado também, essa cultura de violência e de medo, né, aluno, à corrosão e à dissolução dos laços comunitários, nos transformando sem pedir aprovação de indivíduo de iure. Olha, não estou falando em cidadão, né, aluno, estou falando em indivíduo, largado na coletividade sem me reconhecer com mais ninguém. Mas circunstâncias opressivas e persistentes dificultam que alcancemos o status implícito de cidadãos, indivíduos de facto. Indivíduo de iure não seria o cidadão, professor Sérgio, por ser de direito,
não nesse contexto que Zygmunt Bauman traz, porque eu preciso de alguém que se reconheça na coletividade, que crie laços. Se eu não tenho laços, eu tenho, volta para mim, aquilo o que Durkheim descreve no Pensamento Social Clássico. Está convidado para ver nossa aula sobre teoria social clássica, examinando a contribuição do funcionalismo de Durkheim. Ele fala lá na anomia. Vamos lembrá-la? Na anomia, ninguém se reconhece mais na coletividade, cada um por si. Isso é um medo constante para o direito. Isso é um medo constante para todo Estado de Direito, democrático ou não, que as pessoas tenham uma dissolução dos vínculos, gerando guerra civil, normalmente. Mas agora vamos abordar um outro aspecto da cultura de violência, né, aluno? Um aspecto muito sério. Quando nós tivermos, então, a apresentação agora de uma citação da ONU, e eu separei das Nações Unidas pelo peso que isso tem, eu peço a sua gentileza para que leia por um momento, sozinho, logo que der de cara com essa citação, pela importância que ela tem nas nossas análises de hoje. Na tela. Estamos lidando, né, aluno, com a ideia de cultura do estupro. Não quer dizer que todo mundo estupre, que tenha uma agressão física ao corpo de outrem. Não. É um termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpa vítimas de assédio sexual e normaliza, torna normal, o comportamento sexual violento de homens. Pode ser por uma violência física, pode ser por uma violência verbal. Por isso, eu recomendo muito, né, aluno, que você utilize, se for fazer trabalho sobre isso, se for ler mais sobre isso, a ideia de violência simbólica de Pierre Bourdieu. Vai ser muito útil para entender melhor essa questão. Mas ela estava de saia curta, mas ela estava indo para uma festa, ela saiu sozinha à noite, ela pediu do jeito que ela dançou, ela estava provocando para isso. São expressões linguísticas próprias de uma cultura do estupro. Por quê? Porque culpabilizam a própria vítima. A cultura do estupro é uma consequência da naturalização de certos atos machistas, sexistas, misóginos. Misógino, né, aluno, é quando tem algo contra o outro gênero, em sentido amplo. Então, homens que têm repulsa, todas as mulheres, que estimulam agressões sexuais e outras formas de violência contra as mulheres. Comportamentos podem ser manifestados de diversas formas, cantadas, piadas, ameaças, assédio moral, o próprio estupro e o feminicídio. Na cultura do estupro, as mulheres vivem sob constante ameaça. Volta para mim. Então, né, aluno, quando eu lido com a cultura do estupro, não quer dizer que todo homem é estuprador, de jeito nenhum. Mas que estamos inseridos em uma sociedade que, infelizmente, legitima até certo ponto essa forma de agir. Então, dentro da criminologia, dentro de vários campos do direito, isso será hoje um debate muito importante, sempre. Tenha em mente que isso precisa de um olhar antropológico também. Agora, vamos para certas comunidades que têm um peso muito grande na legislação brasileira. Você sabe, né, tá aluno comigo, que a antropologia urbana é muito importante para o direito, afinal, veja como meus exemplos foram todos urbanos. Mas nós vimos nas nossas aulas de história da antropologia a importância da análise de povos mais isolados, às vezes vistos como primitivos. A nossa legislação prepara e grande parte dos estudos da bibliografia existentes são voltados para indígenas e quilombolas. Esse é o nosso foco agora, na tela. Um passo necessário, né, aluno, é como se encontram os laudos antropológicos. De acordo com o artigo 231, parágrafo 1º da Constituição Federal, por laudo antropológico é que um perito em antropologia do Ministério Público Federal vai identificar terras tradicionalmente ocupadas para que sejam demarcadas, para que sejam especificadas como espaço para práticas indígenas. Ao lado disso, nós temos que considerar também, no artigo 232, que os índios, suas comunidades e organizações podem ingressar por conta própria em juízo. Não dependem de uma entidade externa que fale em seu nome, mas com o Ministério Público ao lado pelo interesse difuso que se presume sendo comunidade tradicional. Um outro aspecto muito rico, e você, né, aluno, que esteja em algum lugar da região Nordeste, pode precisar ler mais sobre isso, é a ressignificação. Eu trago aqui uma citação que esclarece.
Um fenômeno da emergência étnica da década de 70, o indígena no Nordeste se viu obrigado a buscar ornamentos de povos de outras regiões. O que isso significou, né, aluno? Segundo o Jorge Luiz Gonzaga Vieira, nesse seu livro, que aí está, que foi base da sua tese de doutorado, nós temos que diversas comunidades em todo o Nordeste, dissolvidas dentro de uma cidade, mas querendo se reencontrar, reproduziram símbolos, práticas, rituais de outras comunidades indígenas até poder se reorganizar como povo. Esse é um processo muito típico. Nós vamos trabalhar mais com legislação? Prosseguindo. Artigo 68 e 69 na DCT. Aos remanescentes de comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva. Artigo 69. Será permitido aos Estados manter consultoria jurídica separada da Procuradoria-Geral na dada promulgação da Constituição. O que isso significa para nós, aluno? Que, por muito tempo, foi possível nós termos algo ao lado da FUNAI, ao lado do Ministério Público, ao lado das procuradorias, para lidar com questões sobre povos remanescentes, ou seja, comunidades indígenas e quilombolas. Artigo 2º do importantíssimo Decreto 4887, sobre quilombolas. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins desse decreto, olha a expressão como é interessante. Aqui, olha, guarda comigo isso. Os grupos étnico-raciais, segundo critérios, olha isso, que isso vai ser sempre útil em qualquer trabalho que algum professor passar, né, aluno? De autoatribuição. Eles se reconhecem como tais, com trajetória histórica própria. Eu me reconheço como grupo étnico, eu sou reconhecido como membro de um grupo por termos uma história comum, uma memória comum, práticas comuns. O que isso quer dizer? Uma ancestralidade comum, relacionado com uma resistência à opressão daquele povo. Eu não preciso ter tido uma opressão. Aquele povo tem aquela opressão. Assim, né, aluno, nós fechamos a parte de legislação com o Estatuto do Índio, de 73, mas ainda vigente, em que nós temos, isso é muito importante guardar com atenção, né, aluno, porque esclarece muita coisa. Fica estabelecidas algumas distinções. O que é o indígena, o que é uma comunidade indígena, e dentro do que é o indígena isolado, em via de integração, e o indígena integrado. O que isso significa? Como distinção. Eu posso ser de uma comunidade indígena no meio da floresta amazônica, sem contato com ninguém. Eu tenho aí o indígena isolado. Em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanente com um grupo estranho, já há um contato, não é mais do mesmo modo que o isolado. Integrado. Eu sou reconhecido como indígena, mas eu vivo na cidade. Eu faço concurso. Eu sou advogado sendo indígena. Ou seja, eu não deixo a minha ancestralidade, mas eu tenho uma vida diferente. Em todos os contextos, eu aplico o artigo 210, parágrafo 2º da Constituição Federal. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas será assegurado às comunidades indígenas usar a língua materna e o processo próprio da aprendizagem. Volta para mim. É nisso, né, aluno, que é um debate constante de indígenas hoje, a escola indígena própria, que o material escolar reconheça não um índio genérico, muitas vezes reproduzido dos Estados Unidos, mas um vestuário, um armamento, uma localização geográfica próprias daquele local do Brasil. Então, quando estiver frente a esse debate, saiba, há uma tutela jurídica na legislação e há uma teoria social específica para auxiliar a doutrina jurídica que lida com isso. Se você estiver então conciliando aspectos constitucionais com aspectos antropológicos, vai entender muito melhor o que nós estamos examinando. Bons estudos para você, né, aluno?